Ora, bom dia, cientistas! Cá nos encontramos nós para mais uma ciência sobre rodas versão telescola. Espero que se encontrem bem, a saúde controlada, atenção às saídas agora que podemos sair, e este tempo está muito atrativo para saídas ao exterior. Cuidado na mesma, com o distanciamento social é muito importante, continuará a ser importante nos próximos tempos, por isso não se esqueçam. Hoje vamos falar da luz. Em termos gerais, temos luz natural e luz artificial. Vamos nos concentrar primeiro na luz natural que vem do Sol. Por causa da nossa posição relativa ao Sol e da rotação da nossa Terra, é que iremos ter em média 12 horas de luz solar por dia. Conforme nos aproximamos do solstício de verão, esses dias vão ficando maiores e, com o aproximar do inverno, vão ficando menores e menores, por causa da posição relativa da Terra ao Sol. Fruto disso mesmo, temos alguns casos no nosso globo, na nossa Terra, que são um pouco estranhos. Comecemos pelo caso de Fairbanks, no Alasca. Localizado perto do ciclo ártico, a partir de março até ao solstício de verão, os dias vão ficando lentamente maiores e maiores, até que chegam, no pico do solstício, a terem 24 horas de luz solar por dia durante um mês. Ou seja, durante um mês é sempre dia em Fairbanks, no Alasca. No caso de Tromsø, na Noruega, é o oposto, é a chamada noite polar, em que de novembro até janeiro eles têm aproximadamente 24 horas sem luz solar, podendo por vezes ter pequenos pôres do sol e nasceres do sol muito curtos, mas o escuro é a cor dominante. E é que se podem, uma vez por estar perto do ciclo do Ártico, é que se pode ver as luzes de norte, um fenómeno muito, muito bonito. Como vimos, a luz natural proveniente do Sol chega até nós, mas não chega até nós na sua forma pura. Há algo em torno do nosso planeta que ajuda a filtrar parte das radiações que vêm do Sol. E isso é a camada do ozono. A camada do ozono vai impedir que grande parte dos raios UV mais nocivos, mais perigosos para nós e para os outros animais e seres vivos, sejam bloqueados. Uma coisa que espanta os cientistas é a forma como ela se comporta, tanto como uma onda como uma partícula. E é um comportamento muito raro para ver em qualquer tipo de fenómeno no nosso universo. Ao comportar-se como uma partícula, como um gás, como uma partícula de pó, em que tem um movimento linear em linha reta, ou no caso de uma onda, em que se espalha numa área com uma certa circunferência. Outra importância da luz é que a luz branca que vimos emitida pelo Sol é de facto a junção de todas as cores que nós conseguimos ver. Por isso é que se chama o espectro do visível. Nós conseguimos ver as cores que vemos no mundo ao nosso redor, porque a luz, ao bater nos objetos, vai refletir a cor e a forma desse objeto para os nossos olhos. E nós conseguimos processar essa imagem. A luz pode ter uns comportamentos muito simples de entender. O primeiro será bater num objeto, incidir num objeto e refletir. Ou seja, a luz que incide no objeto é devolvida à nossa visão. Outro caso será a luz conseguir atravessar o objeto, que nesse caso até pode ocorrer a refração, que é quando a luz consegue atravessar um objeto, mas as propriedades desse objeto vão curvar, vão dobrar a direção da luz, como acontece em garrafas e em copos.
e pode ainda ser bloqueada ou absorvida, ou seja, não há luz que atravesse aquele objeto e a luz é absorvida. Isso poderá ter a ver com as cores, poderá ter a ver com a constituição do próprio material em que está a incidir a luz. A luz é sem dúvida muito importante, começando pelos pormenores mais básicos. Nós temos as cadeias alimentares que temos graças aos produtores e sem o impulso inicial da energia solar para que as plantas possam crescer com a ajuda do sol, não teríamos a alimentação necessária nas nossas cadeias alimentares. Os produtores, como vimos em aulas anteriores, se forem eliminados da cadeia alimentar, toda a cadeia alimentar está em perigo. Chegamos agora à luz artificial, ou seja, à domesticação da luz. O ser humano rapidamente percebeu que domesticar a luz e os efeitos secundários da luz seria uma vantagem para ele. Então isso começou simplesmente com o domínio do fogo. Para além de produzir o calor para poder cozinhar alimentos, fornecia uma fonte de luz durante as noites escuras que ajudava na segurança dos homens primitivos e no próprio aquecimento dos mesmos. Passando desde fogueiras, tochas, a candeeiros a óleo, chegamos à lâmpada e é uma tecnologia que nos facilita bastante a vida, impedindo que a noite nos cancele a capacidade de ver os objetos que estão em nosso redor. Sem falar, é claro, nas lentes das câmaras. Permitem que este vídeo esteja a ser feito e, consequentemente, que chegue até vós. Então, as lentes das câmaras funcionam tal e qual como um olho. Vai captar toda a luz no sensor e vai registá-la, neste caso, num cartão de memória da máquina, que depois pode ser visualizado. Quando chegamos a visualizar o vídeo, entramos noutro campo da domesticação da luz, que é a representação gráfica. E estamos a falar desde coisas simples como o despertador, chegando às mais complexas como uma televisão LCD. E tudo isto é possível porque temos pequenos pixels nas imagens que vão regular e quais as cores apresentadas individualmente nesse pixel. Quanto mais pixels tiver o ecrã, maior vai ser a sua resolução ou a sua qualidade de imagem. A velocidade a que o nosso cérebro registra a informação que estamos a ver é tão rápida que é impossível ele identificar uma fotografia, um frame por frame. Então, por isso é que todo o movimento nos parece normal. E já vimos situações, como vou mostrar aqui, em que mostra que o nosso cérebro pode ser enganado com ilusões de óptica. Passemos então às experiências cientistas. Para a seguinte sequência de investigações, vão precisar dos seguintes objetos. Primeiro de tudo, uma lanterna. Irão precisar de um bloco de notas. Este bloco de notas vão construir uma tabela. Se tiverem o vosso caderno de ciências sobre rodas aí em casa, perfeito, é lá que vão desenhar esta pequena tabela e o que têm de ter em conta são os seguintes parâmetros. Na primeira coluna vamos colocar o objeto, na segunda coluna vamos colocar a expectativa, ou seja, o que é que nós esperamos que pode acontecer, se vai refletir, se a luz atravessa ou se vai tapar, se vai bloquear a luz. Por fim, a última coluna será o observado. O que é que viram? Se foi de acordo com a vossa expectativa, se foi diferente. É o que colocam aí, é o que é que observaram de facto. Podem inclusive investigar o espelho e peço que reparem em algo interessante. Aqui tivemos uma imagem com umas letras. Pode-se dizer que o espelho é um pouco mentiroso
porque a esquerda é de facto a direita e a direita é a esquerda. Há uma inversão da imagem, uma inversão vertical da imagem. De seguida vamos testar a refração. Para isso precisam de 2 copos, um quadrado e outro circular, cilíndrico, e vão enchê-los com água. Colocam o post-it atrás dos copos, a uma distância que vocês vão ver qual será adequada para a experiência funcionar, e vão passar o copo à frente do post-it. Primeiro passem o quadrado, reparem se existe alguma diferença na imagem por trás do copo e de seguida experimentem o circular. Por fim, vamos incidir um pouco de luz num CD. Irão ver diretamente no CD que existe um pequeno padrão de arco-íris e isso é confirmado pelo reflexo que será projetado numa superfície preferencialmente branca, onde podem observar o arco-íris. Isto acontece porque o CD, na sua parte de baixo, tem pequenos círculos a distâncias iguais, que faz com que a luz, quando em contacto com essa superfície, seja difratada, seja dividida nas cores do espectro do visível. Poderão ter outras ideias de como explorar este assunto por casa. É uma questão de recorrerem aos objetos que tenham disponíveis aí em casa, apontar sempre os pormenores que acharem mais interessantes ou as dúvidas que tiverem ao decorrer da experiência ou desta introdução. Espero que tenham gostado, cientistas, e voltamos a ver numa próxima sessão.